Olá, alunos do quarto ano, estamos com mais uma aula de geografia. A nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre transformações das paisagens por ações humanas. Os recursos naturais são importantes para a estruturação das sociedades. A natureza é vista muitas vezes como uma fonte de recursos econômicos. Muitas paisagens são transformadas por construções humanas, tais como hidrelétricas, cidades, pontes e assim por diante. Nós observamos aqui nessas imagens, por exemplo, ó, toda essa paisagem foi modificada. Aqui foi modificada, por exemplo, aqui, ó, essa modificação ocorreu no espaço, aqui modificando a paisagem. Aqui ó, o rio foi desviado, então, para construção dessa hidrelétrica, né? Então, tudo isso por ações humanas, né? Já essa outra paisagem foi modificada para se construir, então, essa grande cidade. O processo de transformação da natureza culmina nas construções de diferentes tipos de espaços geográficos, resultantes da ação humana sobre o meio. Por esse motivo, dissemos que o espaço geográfico, né, que é o campo das atividades humanas, é sempre produzido e transformado pela sociedade. Então, para se construir essa cidade, ó, o homem transformou aquele espaço que antes era natural, aquela paisagem natural, como também essa outra cidade aqui, ó, uma cidade até bem bonita, né, construída ali no pé de uma serra, do morro, né? Então, imagino uma cidade histórica, ela foi construída por ação humana, modificando aquela paisagem natural de antes. Percebemos, assim, que existe um vínculo entre a natureza e a ação humana, ou seja, entre o espaço natural e o espaço geográfico. Como exemplo dessa ação, nós temos as matérias-primas extraídas do meio ambiente, ou a remoção de matas e florestas para o cultivo de alimentos ou matérias-primas empregada na produção de alimentos. Então, veja aqui, ó, o homem, para extrair ali, às vezes, o minério, então ele faz aquelas escavações. Também, às vezes, tem que desmatar para fazer ali madeira para a construção de móveis e assim por diante. Desvia o leito do rio para construir pontes, né? A extração de minérios também pode ser considerado um exemplo da forma como o ser humano transforma o ambiente que vive. Veja, os grandes buracos que são feitos, né, ali nas rochas, no solo, para fazer escavações e a extração do minério. O emprego de maquinário, tudo mais faz com que a paisagem fique totalmente modificada. Imagine a grande cratera de buraco, né, que foi feita então, devido à extração do minério. Toda essa transformação que estamos falando, alunos, pode resultar em impactos ambientais, como, por exemplo, erosões, desmatamento, deslizamento de terra, enchentes e assim por diante. Por exemplo, nós observamos aqui, olha só, essa erosão que ocorreu aqui, ó, nessa terra. Também o desmatamento, desmoronamento de terra. Ó. Tudo isso foi resultado, então, da transformação do espaço natural, né? Da paisagem natural. Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre essa transformação da paisagem por ações humanas, né? Que muitas vezes usa ali a natureza como fonte de recursos econômicos, né? Tanto para construções de cidades hidrelétricas, como também para a extração de minérios, né? E a própria madeira na produção de móveis e outros itens. Uma atividade, vocês vão fazer a atividade 1, aula 1 de Geografia. Transformações das paisagens por ações humanas. Observe as imagens abaixo e depois responda as questões. Aí o professor colocou aqui, então, 3 imagens. Você está observando, então, né? Aí vai responder o item A. Transformações vocês percebem na paisagem. Vai estar registrando aqui as transformações que você observou, essa paisagem, como verifica como antes ela poderia estar, né? Qual foi a transformação que ocorreu? Por que essas transformações ocorreram? Houve um motivo, por exemplo,
para desmatar, né? Por que come desmata? Ali, item C. As transformações poderiam ter sido minimizadas para não causar tanto impacto, conforme nós vimos aqui, são erosões, desmatamento, né? Quais são as sugestões que vocês dão aqui para ser minimizado, então, essas transformações, então, da paisagem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham uma boa aula.